Os jogos da série Metroid são famosos por entregar alguma melhoria um pouco extravagante no final dos jogos, mas que só podem ser usadas por um curto período de tempo, ou até menos que isso. E eu estou me referindo ao Metroid Fusion e a Ice Beam. Siga meus passos e vamos nessa. A Samus só recupera a Ice justamente da Sax no final do game, o que te permite destruir o Omega Metroid e terminar o jogo. A pergunta é, quais são os efeitos da Ice Beam em outros inimigos e chefes? Vamos dar uma olhada. Através de um menu de depuração é possível testar várias combinações desse jogo. E é ali que é possível perceber que o jogo depende de um sistema de eventos para determinar qual é o próximo objetivo, que vai mudar no mapa, quais portas estão fechadas ou não, ou até qual música que irá tocar naquele momento. O que é bem diferente do que acontece nos outros Metroids, que permitem quebrar a sequência do jogo, como Super Metroid, Metroid Zero Mission, Metroid Prime, por aí vai. Então por isso não é possível pegar habilidades de forma antecipada, como as armas desse jogo, já que quebrar esses eventos gera problemas. Por exemplo, você está em um dos primeiros eventos do jogo onde na lógica você deveria pegar a Morphin Ball. Não faz sentido estar derrotando o Neo Hardly pegando o Screw Attack, então o jogo não reage muito bem ao fazer isso. E é exatamente por isso que não é possível quebrar essa sequência dos feixes e fazer esses testes sem modificar algo. As armas, ou melhor, feixes, são a Charge, Wide, Plasma, Wave e Ice. Mas não é possível pegar a Plasma sem antes ter pego a Wide, ou não é possível pegar a Wide sem antes pegar a Charge. Então como o jogo reage ao ter, por exemplo, somente a Wave, que é uma das últimas armas do jogo, sem ter a Charge, a Wide e a Plasma? Através do menu de depuração é possível saber o que acontece. E o que acontece é que quase nada acontece. Ter só a Wave Beam para o jogo significa que você praticamente tem todas as outras armas anteriores. Só há duas exceções, basicamente. Uma para a Charge, já que ela dá a habilidade de carregar o disparo, sem ela você não pode fazer isso. E sim, a outra exceção é para a Ice. Ela traz mudanças de sprite com qualquer combinação de feixes. Mas é claro que o sprite do feixe dá uma verdadeira e uma bugada. Fazendo os testes, foi possível perceber que o efeito dessa arma nos inimigos é o mesmo efeito da Ice junto aos mísseis. Mas esse efeito de congelar só funciona quando você tem a Wave junto da Ice. O que é triste, já que ter essa combinação faz com que cada disparo transforme qualquer coisa que estiver na frente em carvão. Embora deva mudar o sprite com as combinações de outros feixes, não há esse efeito de congelar. E olha esse soft lock. É possível congelar a Sax usando os mísseis. Mas nesse tempo ela se torna invulnerável. E como ter a Ice Beam junto da Wave traz a habilidade de congelar os inimigos, como acontece com a Ice dos mísseis, a Sax se torna impossível de ser derrotada em sua primeira forma. Futuramente eu espero trazer algo sobre a Phantom Beam do Metroid Prime 1. Arma essa que nesse jogo só pode ser usada quando a Samus tem a Phazon Switch e está em cima de uma poça de Phazon líquido que está presente somente na segunda forma do último chefe durante alguns segundos. Então é uma arma bacana de testar em qualquer outro cenário, né?